ela tinha muitas dúvidas. Ela se sentia confusa, ela não sabia o que ela ia fazer com o futuro dela. E tendo contato com o meu método, ela conseguiu decidir. Ela tinha uma vida profissional já estabelecida e esse era um dos desafios dela. Decidir se ela ia deixar, né, essa vida segura ou se ela ia fazer outra coisa. Agora aqui, logo eu vou chamar e vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos lá. Vamos chamar a Marielle. Ah, meu Deus, meu Instagram aqui. Deixa eu tirar o som do meu WhatsApp. Senão ele vai ficar aqui nos incomodando. Vamos achar a Mari aqui. Mari. Boa noite. Boa noite, Lu, tudo bem? Tudo jóia contigo. Tudo bem. Sei que hoje é um dia bem importante para ti, né? Depois, no final, eu quero que tu me conte, porque primeiro vamos contar as coisas do início, né? Não Claro, vamos contar o final, senão não tem graça. é E verdade. aí, depois eu quero que tu me conte o que tu tem de evento. E não me deixe esquecer que eu fiz uma afirmação positiva para ti. Ah, tá. Por E favor. para as outras convidadas, eu esqueci. Depois eu tive que falar lá nos stories. E hoje eu não quero esquecer. Então, lá no final também eu quero falar a afirmação positiva. Então tá. Então, primeiro, Lu, deixa eu dar um oi para quem está aqui, né, nos prestigiando hoje. Eu tô vendo aqui várias amigas minhas. E como sextou, eu já tô com a minha taça na mão. Ah, que delícia! Ah, eu tô ainda na aguinha porque eu tenho uma aula depois. Tudo bem, te perdoamos. Ai. Mari, eu quero que tu me conte um pouquinho da tua história, da parte relacionada, assim, que acabou te impulsionando a, a querer fazer terapia. Muito bem. Então, hoje eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, mas eu sou do Paraná e eu morava lá em Cascavel, né, Lu? Isso. E naquela época, assim, eu tinha muitas angústias. Hoje eu sei que eu era muito ansiosa e tinha muitas angústias, principalmente em definir o que eu quero para o meu próximo passo, porque na verdade nós somos jovens, adolescentes, a gente precisa decidir nosso futuro. E aí eu resolvi fazer vestibular e eu tinha uma ânsia enorme de querer ajudar o mundo mudar, né, e fazer grandes coisas. E aí eu achava que eu ia encontrar isso na licenciatura. Então eu fui lá, fiz vestibular, estudei, fiz faculdade, me preparei muito para isso, né? Fui professora por um tempo e eu era feliz na sala de aula. Só que o tempo começou a passar e eu já não era mais feliz, né? Eu já sentia que eu queria outras coisas. E eu não sabia o que eu queria, na verdade, e eu tinha muito medo também de coisas novas, né? E aí a gente tinha uma amiga em comum, que é a Ju, né, que também é Sim. psicóloga, e numa dessas nossas conversas ela falou assim: ai, Mari, eu vou te apresentar a Lu, eu acho que ela pode te ajudar, porque ela busca muito esse empoderamento,
esse empoderamento do eu pessoal, né? Com as ela tem um método que ela fala sobre positividade, visualizações. Quem sabe tu te enxerga, né, Lu? E aí foi naquela época, eu acho até que foi um sábado bem pós-balada, assim, que a gente foi lá no teu consultório, ela me levou lá, a gente se conheceu, e aí nós começamos o tratamento, né? Que culminou, claro, no caso, que culminou assim na revolução da minha vida, né? Que foi daí o Sim. casamento, foi a vinda a Porto Alegre, foi deixar a licenciatura, foi empreender. Então, Um daí diversas concurso, coisas né? aconteceram. Que eu acho assim que é bom pontuar que tu tinha uma vida segura, né? Sim, Segura porque tu estava perto dos teus pais, tu tinha um concurso, né? Às vezes as pessoas se prendem muito nessa zona de conforto, né? sim, Ah, eu tenho meu concurso, eu tenho a minha vida ganha. Só que ela fica insistindo numa coisa que traz sofrimento para ela e ela nem se dá conta. Porque ela quer ter o conforto. Mas que conforto é esse? Né? Que conforto é esse? Na verdade, tu tá tendo muito mais sofrimento, né? sim. E qual que era a maior dificuldade, assim, que tu tinha antes de me conhecer, Mari? Ai, Lu, então, assim, sabe que eu sempre tive essa coisa de querer empreender, né? Mas eu tinha muito medo. Uhum, Tinha muito medo. Então, assim, eu já tinha tido várias oportunidades de criar negócios, mas daí na hora de ir mesmo até lá, eu tinha muito medo. Então, uhum, mas será? Daí sentava, ficava fazendo cálculos, daí falava com os meus pais, daí falava com o Guilherme, que era meu namorado naquela época, eu pensava assim, não, né? Mas pra que se arriscar? Pra que ir? E sair da zona de conforto. exato. E aí, né, isso que a gente até conversou, que você citou antes, eu tinha muita alergia nas mãos, né? E Sim. aí eu achava sempre que era do giz. Aí, beleza, fui lá, né? Troquei de escola, daí eu tinha o pincel atômico e a alergia continuava. E a minha mão, às vezes, ela quase escamava, assim, né? Era Uhum, horrível. uhum. E, e aí eu não sei se eu já posso falar disso ou se você quer deixar para depois, tá. E Não, aí, fica bem à vontade. isso. E aí eu tinha muitas alergias nas mãos, daí depois eu comecei a ter aqui no braço, né? E aí eu fui ao médico, daí tomava corticoide, daí melhorava, daí depois voltava, daí passava creme, daí eu passava creme, daí eu não podia escrever no quadro, então era um caos. E aí eu lembro que em uma das nossas sessões você me falou assim: você já estudou, já buscou alguma coisa sobre a nova medicina germânica, né? Sim. E que fala que nós somos criadores das nossas dores e tal. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso e descobri muito que, na verdade, a questão das mãos era a questão do trabalho. Do trabalho, exatamente. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito. E aí eu comecei a pensar, mas por que eu tenho medo disso, sabe? Né? Assim, não posso ter medo de arriscar nisso, enfim. E aí a gente foi trabalhando, e aí nunca mais eu tive uma alergia na mão, aqui no braço que eu tinha muito. A minha mãe acabou de entrar e ela Ah, sabe que... de como que era, era horrível, né? Às vezes quando que eu ficava assim toda vermelha, daí tomava banho não podia ser com uma água muito quente, daí eu sofria no inverno. Então assim, era bem ruim tudo isso. É interessante porque assim, mão é trabalho, né? E aqui atrás tem a ver com afastar, né? Não querer estar com aquele trabalho e com medo do que vem por trás, do Sim. desconhecido. Então, esse medo do empreender te trazia isso, né? E hoje que tu tá empreendendo, resolveu tudo, né? Daí criou-se outros problemas. Mas tudo bem, né? Do jogo.
Sim, sim, ó, temos que marcar, então, temos que marcar para ver quais são os outros para a gente resolver isso aí. Não, mas não é que são problemas, né, Lu? É claro que, óbvio que eu não preciso nem falar que a certeza de ter um salário fixo é muito bom, né? Claro, Então, assim, sem dúvida. pegar e ir para uma outra cidade, onde que eu não sabia como que eu ia trabalhar, não tinha nem muitas amigas lá em Cascavel, eu tinha muitas amizades, eu conhecia Tu todo nasceu mundo. lá, né? Tu E nasceu em não, eu não Cascavel? nasci lá, mas eu vivi toda a minha adolescência e juventude lá. Eu fiz faculdade lá, então todos os meus Uhum, laços eram em eram lá. Cascavel, né? Então, assim, tudo isso. E depois, claro, quando a gente começou a aplicar muita questão das visualizações, a questão de onde eu quero chegar, de onde eu estou, onde que eu quero estar daqui 5 anos. E eu via muito essa questão de formar uma família, né? De ter um Uhum, casamento, de ter um companheiro. Porque eu sempre quis isso na minha vida. Então, isso começou depois, né? De tudo que você começou a me ensinar, eu comecei a perceber que isso era maior do que as outras coisas. E que seria, na verdade, uhum, nada mais do que uma dor de crescimento, né? E que teria que ir para uma próxima fase. uhum. É, e a gente fica insegura, isso é normal, né? Mas é importante a gente procurar um profissional, não só para problema. As pessoas pensam que tu ir numa psicóloga tem a ver com um problema mental, com depressão, com algo mais forte, né? E na verdade, o psicólogo olha de fora os problemas da pessoa, né? E ele encaminha a pessoa a pensar em várias possibilidades, né? Que muitas vezes está ali, estampado na cara da pessoa. E ela não vê, porque ela vê com. Ela acaba vendo um pouco com a opinião de outras pessoas e tem muitos sentimentos em jogo, e aí isso atrapalha, né? Isso atrapalha. Por isso que o terapeuta, o psicólogo, é, pode ser um bom apoio no momento de dúvida, né? Sim. Amada, então a gente, tu já falou que foi a Ju, que foi essa amiga que nos apresentou, mas teve um momento que tu decidiu, eu digo, né, tu pensou, ó, é com ela que eu vou. O que que te impulsionou? Eu acho que a gente logo se conectou de início, né, Lu? Assim, e aí a gente Uhum, já não parou uhum, de falar. Não, eu acho que eu já me conectei contigo e vi muito que você. Eu me lembro muito que a primeira coisa que você falou assim, eu falei assim. Ai, eu não sei. Muitas coisas acontecem e eu acho que eu não nasci para isso. Daí você falou, não, você nasceu. Você nasceu para brilhar, você nasceu para isso. E aí eu me lembro assim que aquela vez que o primeiro choque que você me deu, ainda nós conversando, foi assim, não, se não tá bom, a responsável é você, entendeu? Não é que você nasceu errado, que você não sei o quê. Não, vai não é o criar. colégio, não são os alunos. Isso, vai criar a tua realidade, então, sabe? E aí eu saí de lá assim, puta, né? Eu falei, ai, que droga, eu sou incrível, né? O problema não é comigo. Só que não, né? Aquela coisa ficou ali me martelando. Claro que o problema sou eu. É eu que tenho que mudar. Se eu quero uma realidade diferente, por que eu vou continuar fazendo a mesma coisa, A né? mesma coisa. Uhum. E é uma insistência que as pessoas têm, né? Elas querem continuar fazendo a mesma coisa e querem um resultado diferente. É. Isso é impressionante. Até uma coisa que eu tô falando nos stories, e semana que vem eu quero fazer uma live sobre as questões do final de ano, né? Aquela listinha danadinha que a gente faz todo ano, né? E acaba não fazendo 10% dela. Então,
eu vou falar sobre isso porque ainda dá tempo, né? A gente tem, hoje é dia 19, a gente tem um mês e tem uns 40 dias pela frente. Então ainda dá tempo, né? Dá, nem me fale. Tô aqui com a minha lista, tô correndo para cumprir tudo. Tá. E fala um pouquinho mais sobre algumas dificuldades que tu tenha sentido, assim, em fazer a terapia e fazer as mudanças. Ai, eu acho que assim, é que tudo tem um momento, né, Lu? Como eu te falei, assim, a gente precisou daquele momento que eu cheguei em casa, falei que eu era incrível, que não, que você que estava errada. Daí depois fiquei pensando, não, claro que não, né? Se ela me disse, eu preciso começar a pensar melhor nessas coisas. Aí depois teve aquela situação também, assim, que aí eu me decidi, eu falei assim, bom, falando em resoluções, né? Eu sempre quis nadar. Só que eu tinha medo de água, eu sei lá, pensava em coisas assim. Eu era uma criança que eu não aprendia a nadar quando eu era criança. Então, as minhas irmãs aprenderam, eu não. E aí eu falei assim, não, então agora, nesse momento, meu maior desafio da vida vai ser aprender a nadar. Então, daí eu fui lá e comecei, e deu certo, né? E aí eu me apaixonei por nadar, tanto é que às vezes eu saía da escola, era 11 horas da noite, eu ia pro clube para nadar antes de ir embora, né? Minha mãe, você é louca, meu Deus, é frio. E eu ia. Então, assim, foi a primeira coisa que, beleza, fui lá e fiz. Aí depois eu me lembro assim que claro, né, Lu, falando assim, coisas, porque tudo são escadas, né, que a gente vai construindo. Sim, Aí, e vai se empoderando, né? Vai se isso, empoderando, porque tu tinha um sentimento, essa questão do nadar, tu tinha um sentimento de fracasso, porque as tuas irmãs aprenderam, tu não. sim, E isso é um detalhe que acaba se espalhando no resto, nas outras, em outros setores da tua vida. sim. Né? Então, assim, por isso que eu sempre digo, tem que dar o primeiro passo, tem que se desafiar para tu ter o sentimento do empoderamento. Pode E falar que eu te não, cortei. daí depois eu tinha assim, daí, né? Beleza, daí esse negócio, isso ficou definido na minha vida. Aí eu entendi que eu não queria mais continuar dentro da sala de aula. Eu falei assim, bom, então eu preciso descobrir o que eu quero. Então eu vou lá, vou voltar a estudar, vou fazer outros concursos, porque daí isso pelo menos já está resolvido, que é o salário do todo mês, né? Depois eu me viro nas Uhum. outras coisas. Aí eu comecei a fazer os concursos lá e tal. E aí, às vezes, eu estudava, eu fazia o simulado, ia super bem. Aí eu ia lá e fazia a prova e não dava certo. Aí também foi uma outra coisa que você falou assim: de repente, Marielle, isso não é para você. Aí eu falei: como que não, Luciane? Tem que ser, porque eu quero, porque é assim que é. Não, calma, né? E aí eu fui entendendo que também, assim, na verdade eu estudava, mas eu não queria voltar a fazer concurso, entendeu? Eu não queria ir lá e trabalhar, continuar sendo servidora pública. Na verdade, eu queria ter o meu negócio. Eu tava indo contra, né? Uhum. E aí por isso que eu tinha tantos fracassos nas provas, assim, né? E aí até que daí eu passei num concurso aqui em Porto Alegre, daí eu falei, Guilherme, agora eu casei. Eu passei, agora vamos casar ou não vamos, né? Aí foi outro momento. Ai, mas é que casamento é caro. De repente você vem morar comigo. Eu falei, eu não vou morar com você. Eu vou casar. Se você não quiser casar, eu vou casar com outra pessoa, né? Mas assim. E aí ele falou assim: ai, mas casamento é caro. Deu, para de dar Com quem não desculpas. importa, Exato, para de dar quero é desculpas. casar. É. Aí ele falou assim: tá, então tá. Então você consegue bancar o casamento? Falei, vou bancar. Aí fui lá e comecei a fazer isso. Então, assim, toda vez eu tava lá me desafiando, sabe? Então, beleza, então vai Uhum. ser isso.
E aí que me deixou muito mais forte para hoje, por exemplo, daí eu chegar do nada, eu ser lá do interior do Paraná, eu ser formada em História, chegar no Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais consumidores de vinho, sem entender muito de vinho e abrir meu negócio, né? Porque eu já estava assim calejada de algumas coisas que começou no simples, né, Lu? Sim, Então, sim. Tu já estava preparada, né? Já tinha passado por algumas situações de dor e, como tu falou, calejou, mas calejou de fortalecer, né? De encorajar, de empoderar. isso. Ah, legal. E então me fala agora dos resultados, né? Porque a gente falou de todo o caminho, falou que, né, do casamento, e aí que empoderamento foi esse? Que história, que na verdade, assim, os detalhes do agora eu também não sei, né? Porque a gente teve contato há mais tempo atrás, né? Tu conheceu o meu método já faz tempo. E aí eu quero saber direitinho como é que foi essa história de tu empreender. Eu vim morar em Porto Alegre em 2015, né, Lu? Então, assim, de 2015 até 2016 eu fiquei ali no limbo, né? Mas é que, na verdade, eu estava tentando me localizar na cidade, conhecer pessoas e tudo acontecer. E, e aí, em 2016, foi quando que, de fato, assim, um amigo meu, que era da faculdade mesmo, ele veio aqui para Porto Alegre e falou assim: ah, vamos visitar a Serra Gaúcha comigo. Eu preciso fechar algumas coisas ali com uma vinícola que está começando. E aí eu fui. Aí eu conheci o Felipe Beber na ocasião. E aí eu falei assim, porque daí eu já estava querendo montar um negócio, só que eu tinha certeza do que eu queria a partir de tudo que a gente trabalhou muito, né, Lu? Ah, a questão de entender o universo, de entender o meu eu, de saber quem eu sou, de entender as minhas fraquezas e as minhas potencialidades. Então, assim, eu sei que eu sou uma pessoa que eu gosto de receber, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, eu gosto de estar aqui, né? Que a gente sempre fala assim, ai, aqui na loja, né? As gurias, elas falam assim, ai, a Mari tem que estar aqui sempre, né? Então, assim, eu gosto de estar ali, né? Mas eu não gosto de outras coisas, que é a parte burocrática, que também o negócio exige, né? Então, assim, eu fui Sim. começando a pontuar as minhas potencialidades e comecei a entender o que eu podia fazer a partir disso. Aí eu gostava muito da questão da gastronomia, né? A questão de. E aí, nessa viagem que o meu amigo me apresentou lá para um dono de uma vinícola que estava recém começando, eu pensei, nossa, eu acho que o vinho é o que eu quero. E aí foi que eu comecei a estudar mais e comecei a trabalhar com vinho. Claro que eu já não abri a loja de cara, né, Lu? Assim, também Sim. foi uma construção e também foram muitos tombos que aconteceram, muitas dores, né, que a gente vai tendo na metade do caminho. Mas aí foi em 2019 mesmo que foi quando a gente abriu a loja para as pessoas virem, né? Até então eu fazia eventos, eu fazia jantares harmonizados, a gente tinha consultoria de mulheres Legal. que se reuniam. Eu me lembro que tu falava, eu via muito sobre a confraria. Isso. E aí em 2019, então, eu abri a loja, né? Daí já em 2019 eu já engatei com outras amigas, já abri uma segunda loja. E daí a gente também começou já a entrar. Hoje, o meu negócio é especializado em vinho brasileiro, né? Mas, Hum, junto com o vinho, vieram outras coisas. Então, hoje, além da loja de vinhos brasileiros mesmo, eu também atuo num outro negocinho que ainda está começando, que a gente tá nutrindo ele todos os dias, que é uma marca de acessórios para mulheres que fumam charuto, né? E uma confraria feminina de charutos, que inclusive tem umas charuteiras que estão aqui me assistindo. que E legal. então, assim, esse mundo feminino, esse mundo das mulheres, essa coisa assim,
Claro que depois que eu entendi isso, porque teve um momento da minha vida que eu achava que as mulheres eram muito inimigas uma das outras, né? Sabe que eu acho que plantaram isso na nossa cabeça, Com sabe? certeza. Porque, meu Deus, eu tenho uns grupos assim que a gente se apoia tanto, tanto, que é que porque eu tinha muito essa visão que mulher não se aceita, é inimiga, que uma puxa o tapete da outra, mas não é assim, não. É. E exatamente, daí quando que eu comecei muito a interagir com esses grupos, eu entendi isso, né, Lu, que na verdade nós nos apoiamos. E hoje eu tenho certeza que eu cheguei onde que eu tô, e que claro que eu tenho assim muitas ambições, muitos sonhos de chegar lá, e tudo isso foi por muito apoio que eu recebi de mulheres, né? Que são minhas amigas e que se conectaram comigo. E aqui até tá a Fê já mostrando, já marcou aqui nosso Instagram, que é o Instagram desse meu novo Ah, negócio, né? joia. Aham. Que é, então assim, eu não sei, claro que hoje, né, depois de tudo que eu passei, eu vejo isso que a gente precisa se apoiar. E muitas vezes eu sou até chata, sabe, Lu? Porque eu vejo algumas coisas acontecendo com algumas amigas, eu vou lá e falo assim, eu sei que você nem pediu, mas eu vou falar. E aí, assim, tentando ajudar, sabe? Porque na verdade, o mundo aí fora é bem ruim, né? Tem muita coisa ruim, mas também tem tanta coisa boa. Tanta coisa boa. Aham. E E se a gente focar na boa, o ruim nem vem. e assim, e quando acontece as coisas ruins, a gente tá tão, tão leve, tá tão tranquila, porque a gente tá focando no bem, nas coisas boas, que tu tá fortalecida, empoderada para resolver o que tem de ruim, né? Porque a gente não pode ser hipócrita de querer dizer que é tudo mil maravilha, não é? Mas Claro. se tu tá só naquela energia ruim, só vendo as coisas ruins, quando acontece um problema, tu já tá Sim. muito cansado. A tua energia já tá zero. Aí tu patina mais para sair desse problema, né? E tem uma outra coisa também, assim, né, Lu, que eu lembro que a partir do método, assim, me ajudou muito a tomada de decisão, né? Então, assim, eu preciso ser rápida na minha tomada de decisão, né? Eu preciso ali pensar, mas agir. Eu tomar a decisão, né? Porque se surgirem os desafios para ti e tu achar que aquilo ali, quem tá, como tu fez lá quando a gente se conheceu, se tu achar que a responsabilidade é do outro, Sim, tu não vai decidir. não, E isso é muito bom quando a gente percebe, reconhece que a responsabilidade é da gente. Porque até te traz uma preocupação, mas te empodera demais. Porque se a responsabilidade é minha, eu resolvo. Agora, se a responsabilidade é do outro, eu tô lascada, porque eu não tenho como resolver, sim, né? E isso, assim, isso me deixa muito feliz que tu aprendeu, né? Porque isso te deu toda essa energia, toda essa força para empreender, porque realmente a pessoa, para empreender, ela tem que decidir com rapidez, ela tem que chamar para si, não tem de ir cheia de dedo, tem que bater de frente mesmo. é, Mari, e assim, tem alguma coisa que eu acho que até essa questão da alergia é algo que
que tu nunca imaginou que pudesse ser emocional. Mas tem alguma outra coisa que tu queira falar, de repente, que tu nunca imaginou que poderia ter acontecido contigo e que tu acredita que tenha acontecido a partir do que tu aprendeu nos nossos encontros? Ai, Lu, agora eu não sei te dizer assim, são tantas coisas, né? Uhum. Mas. Ai, agora me pegou. Eu achei assim, ó, incrível, porque era uma coisa que eu não me lembrava, era a questão da tua alergia. E Sim, eu fiquei maravilhada de tu dizer que até hoje não te retornou, sim. né? Então, assim, eu acertei em cheio. E eu adoro a nova medicina germânica e eu procuro é, seguir quando eu percebo, assim, que tem coisas recorrentes que a gente não consegue resolver nos atendimentos e, né, eu faço os atendimentos personalizados com a Lu, como eu chamo, e sempre tem alguma reclamação de alguma dor, algum problema, alguma doença. Esses dias tinha uma aluna que estava com problema no rim, e rim tem a ver com perda financeira, né? Então, ela me falou que estava com dor nos rins e eu perguntei o que foi que tu perdeu? Que dinheiro que te passaram a mão? Eu falei brincando com ela. Ela, nossa, Lu, tu tem bola de cristal. Bem que dizem que psicóloga tem bola de cristal, ela falou. E aí eu disse, tô... é a nova medicina germânica que me... Mas assim, muito, né, Lu, eu aprendi, assim, a me escutar mais também, né? Então, assim, eu trabalho muito, muito, muito. Eu amo trabalhar, assim, eu tô todo tempo, assim, se eu não tô trabalhando, eu tô pensando, eu tô estudando em como trabalhar, em como fazer mais, em como fazer diferente, mas essa... Aí, às vezes, acontece que, ai, sei lá, isso que você falou ali da cervical. Ano passado, no início da pandemia, eu tive uma crise gigantesca. Então, assim, e fui até para o hospital, assim, de tanta dor. Eu não conseguia, eu tive que tomar, assim, injeção para passar a dor. E aí, Uhum. exatamente assim, daí quando eu começo a sentir alguma coisa diferente, eu começo a pensar, tá, mas o que que tá acontecendo comigo diferente? E aí eu faço umas listinhas, né? Porque eu gosto de escrever, eu sou velha, assim, eu gosto de escrever, de ter diários, né? Eu escrevo Uhum. de manhã. Então, assim, para mim mesma, né? Porque só eu leio. E é muito bom, porque isso ativa, né? Ativa o teu cérebro para pensar sobre o que tu tá sentindo, né? E aí eu acho que, assim, às vezes eu tenho uns insights, assim, de repente, olha só, tô tendo muita dor de cabeça, mas é porque eu tô muito estressada. Então eu vou pegar e vou tirar. Isso aconteceu já recentemente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dedicar toda a minha manhã 1 hora para mim, né? Então aí eu mudei os horários aqui na empresa, né? Mudei algumas coisas, eu falei assim, não, então agora todo dia de manhã eu vou e faço eu vou caminhar, né? Então, assim, eu gosto muito de ir até o Guaíba, daí eu vejo a natureza, né? Então, aí eu vou no Pilates, daí eu comecei a fazer Pilates e eu me dedico ali 3 dias na semana ao Pilates, que é sagrado. Então, Uhum. assim, essas coisas de rever, né, as prioridades, de entender as prioridades. E, na verdade, eu Isso aí, sou a minha prioridade, né? sim, ninguém mais importante na tua vida do que tu mesma, É, né? E isso é um dizer sim para ti e é viver leve, que é o que eu falo, né? Uma das coisas que eu mais falo na hora que eu me apresento, né? Que eu sou Luciane Baravides e ajudo mulheres a viver mais leve. Essa escolha que tu fez dessa 1 hora para ti é muito importante. É muito importante, porque é bobagem achar que tu tá perdendo tempo. O restante as outras horas, né, Mari, é, são muito mais produtivas se tu tirar essa 1 hora.
É um investimento para todas as outras horas. E a gente se engana muito. É muito comum as pessoas se enganarem achando que não, se eu trabalhar 1 hora a mais, eu vou render muito mais. E é pura bobagem, né? É, O... e mais uma outra coisa também que eu pensava assim, então eu tô cansada, eu vou dormir 1 hora a mais. E daí eu acordava e já ia trabalhar, eu tava muito cansada. Porque aí eu entendi que, na verdade, assim, essa 1 hora, ela é dedicada para mim, porque a minha prioridade da minha vida é a minha pessoa, sou eu. E, e aí as dores de cabeça passaram, né? Então, assim, se você for ver, tudo tem ligação, né, Lu? Então eu lembro muito que você Sim. falava também para mim, as dores do nosso corpo são nós que criamos, as doenças somos nós que criamos, né? Uhum, uhum. Ah, que legal. Amada, ó, já passou 40 minutos. Eu sei que tu tem. Me Sim. diz o que que tu tem aí Ah, para pois fazer é. agora. Eu até tive que sair da loja porque eu vim aqui no escritório do meu marido para fazer essa live porque a loja hoje está cheia, a gente está recebendo uns skatistas. Hoje é skate. Ai, que legal! Um É skate! porque acabou de abrir uma pista aqui, né, em Porto Alegre, que é a maior pista aqui do continente americano. Ela é muito grande, é super Nossa, que legal. loucura! E aí os skatistas aqui criaram uma associação e hoje está sendo assinado, está sendo essa assembleia, todo esse evento aí comemorativo. E Na tua na loja. minha loja, porque os Ai, que skatistas gostam legal! de tomar espumante, porque é skatista moderno, entendeu? Ai, que legal! Olha, eu nunca imaginei. Nem eu, tem coisas que nem eu imagino. Quando eu vejo assim que o universo me manda, eu só agradeço e só falo, ainda bem, porque aí hoje a gente tem esse evento acontecendo ali. Agora eu vou descer rapidinho para receber todo mundo. E amanhã a gente vai ter uma degustação lá de uma vinícola de Garibaldi que chama Peter Long, que isso são as experiências que a Ah, gente faz também aham. muito na loja. Ai, que legal. Mari, deixa ainda antes da afirmação positiva, eu quero te parabenizar e agradecer, mas parabenizar porque hoje é o dia da mulher empreendedora, né? E assim, veio por acaso. Era para ter sido ontem, né, a live, daí aconteceu de um problema que eu não pude fazer ontem, e hoje é o dia da mulher empreendedora. Eu achei o máximo isso quando eu me dei conta que tinha sido o dia de eu ter uma empreendedora aqui e uma empreendedora que eu apoiei a ser empreendedora. Olha Isso é só, gente, mais que lindo legal. ainda. Nossa, eu achei muito, muito, muito legal. E deixa eu pegar aqui a afirmação. Tu tem como escrever? Tenho. Tá. E ela já acontece muito na tua vida, mas eu quero que aconteça muito mais. Tá. E quem tiver aí, pessoal, vocês que estão aí na live, anotem também, porque não quer dizer, se a vida de vocês ainda não está aqui, dessa forma que eu vou falar, ela, muito mais a gente tem que fazer, porque a gente afirma antes de que as coisas aconteçam, a gente afirma para que elas aconteçam. E para a Mari continuar acontecendo na vida dela, eu fiz especialmente essa afirmação, que é: eu crio o presente. Eu crio o meu futuro. Eu sou dona da minha vida e vivo levemente.
eu crio o meu presente, eu crio o meu futuro, eu sou dona da minha vida, eu vivo levemente. E eu percebo assim, Mari, que tu vive muito levemente, né? Eu vejo assim que tu ama o que tu faz. E eu tenho muita vontade, assim, de desconectar a psicologia dessa coisa da doença. Eu amo fazer mulheres, auxiliar mulheres a viver mais leve. Eu nunca tive algum problema emocional mais sério, né? Mas eu vivia com muito peso. Apesar de eu sempre sentir assim, eu sempre fui meio poliana, sabe? Aquela coisa de sempre ver, ai, ai, tá, aconteceu isso aqui, mas veja, olha, sabe? Olha essa outra forma aqui, como eu posso ver uma coisa, eu sempre vi uma coisa boa no meio de uma coisa ruim, mas eu sempre via coisas ruins. Tudo era difícil, tudo era um desafio para mim. E na hora que eu me vi vivendo mais leve, eu, eu resolvi ajudar mulheres que vivem normal, assim como tu, como eu, né, que tem uma vida normal, com tudo mais ou menos organizadinho, mas cheia de dúvida. E no momento que tu fez a terapia, que tu percebeu que tu podia mudar a tua forma de pensar e a tua forma de agir, tu virou outra mulher, tu realizou teus sonhos. Sim. Tá bom, amada, eu te agradeço assim enormemente, foi muito legal falar contigo. Eu fico muito feliz de ter uma parte assim do teu sucesso, ter um dedinho meu, eu me sinto muito lisonjeada. E eu ainda quero fazer aquela live do vinho. Então tá, Eu farei. quero, porque assim, eu não sei bolhufas de vinho. E até é um fiasco, porque eu só tomo vinho suave. E quem eu sei que conhece de vinho, debocha da minha cara, ou então diz, Lu, tu não sabe nada de vinho. Eu quero aprender sobre vinho. E eu ainda vou te visitar aí na tua Então loja. tá. Então, quem sabe eu vou te fazer um desafio. Quem sabe a gente pega todas as suas descobridoras, manda uma garrafinha de vinho para casa de cada uma delas e faz uma live em conjunta. Todo mundo tomando vinho. Ai, que lindo! Ai, adorei, adorei. Ai, ai. Mas então, Lu, eu que te agradeço. Muito obrigada por fazer parte da minha vida, por nunca ter esquecido de mim, né? Por ter me chamado para participar aqui contigo hoje. Eu sou muito grata à vida, ao universo, a você, a Ju, né? Por ter nos conectado. Sim. E também assim, né? Porque aconteceu há tanto tempo e a gente continuou se conectando e crescendo, né, Sim, Lu? Não é uma sim, coisa assim sim. que, ai, fiz uma terapia lá e ficou no passado, a pessoa nunca mais soube, né? E, Aham. e é muito legal porque é exatamente isso. Foram coisas de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, que refletem o que eu vivo hoje, né? E Sim. então, muito obrigada por isso, por tudo. E eu quero fazer um brinde aqui a todo mundo que está comigo. Eu escolhi a minha uva favorita, que é a Chardonnay, para brindar hoje aqui. E também eu queria deixar minha mensagem, já que você deixou sua afirmação positiva tão bonita aqui na minha vida, que eu vou com certeza emoldurar ela lá na minha salinha. Já que também é o dia, né, do empreendedorismo feminino, eu queria dizer para vocês que se vocês tenham vontade de fazer qualquer coisa, de mudar, de se arriscar, façam, né? Porque a vida é só uma. Se deu tudo errado, volta, né? Não tem problema nenhum em voltar. É o que eu sempre falo também aqui pro Guilherme. Ai, se nada der errado, se der tudo errado, tá bom. Eu pego meu diploma de escola e vou voltar da aula e vou amar e vai dar tudo certo, né? Não tem Sim. problema em Aham, voltar. aham. Mas se a Sim, gente não se arrisca, que coisa incrível, né? sim, E é uma aventura, porque um dia tá tudo certo, de repente dá tudo errado, daí você luta, 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 e a gente vive numa montanha russa, mas isso é muito prazeroso, né? É emocionante viver a vida assim.
Porque é Então, crescimento, né, Mari? É crescimento. Esses desafios que acontecem fazem só a gente crescer, aprender mais. Eu vou tirar aqui o carregador, porque o celular tá aquecendo, então tá. Mas então tá, tá? Lu, eu vou já Ah, deixa eu só dizer uma coisa. Ah, Eu agora, a Mari vai sair, porque ela tem compromisso, já passou 20 minutos. é. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a Black Friday. E aí, quem puder ficar, eu vou explicar como que vai ser os descontos de Black Friday. E eu até quero falar para ti uma coisa, Mari. Hum, Tu não fez o curso e eu tô fazendo uma promoção e sim, depois eu te chamo. tá. Eu quero as minhas descobridoras que fizeram o curso online, mas ao vivo, e tu que fez terapia há mais tempo, eu vou fazer um valor só para o Hotmart deixar eu passar o curso para vocês. Vai ser bem chuchuzinho. E aí, se tu tiver interesse, mas eu te chamo depois para te passar. Então tá Tá bom. bom? Então tá. Então, um beijo. Bom fim de semana para Beijo. vocês. Muito Obrigada. obrigada. Até mais. Tchau. Até.